dia! Começa agora a edição especial do Agrofag aqui no Show Rural da Copavel. Professor Celso, bom dia, tudo bem? Bom dia, Antonella, tudo bem? Isso aí. Reinaldo, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Essa foi uma semana intensa de muita produção, de muitos conhecimentos e vários conteúdos que a gente conferiu aqui que são muito especiais em cada edição do Show Rural, né? Toda edição do Show Rural sempre tem algo especial, né? E o pessoal que vem aqui ele vai levar conhecimento, né? Conhecimento do agro e também é um momento de encontro, né? Rever velhos amigos e esse bate-papo, essa troca de informações é muito importante. Com certeza. Tem pesquisa, tem tecnologia, tem muitas novidades, inclusive, né? Para todas as áreas do agronegócio. Foi uma semana aí que a gente conseguiu produzir bastante reportagem legal, né, já? Exatamente, 5 dias aí de muito conhecimento, tanto de cultivares, híbridos e maquinários também, né? Para o homem do campo. É isso mesmo. Então, vamos acompanhar agora quais são os destaques dessa nossa edição especial? Olha só. Informação e tecnologia. Show Rural da Copavel reúne o que existe de melhor para a produtividade no campo. Embrapa apresenta a linha do tempo sobre a soja, registrando os avanços da pesquisa brasileira. IDR desenvolve nova variedade de mandioca que é mais clara e mais produtiva. Arroz de sequeiro pode ser uma alternativa de rotação de culturas e com boa rentabilidade. A área plantada com carinata no Brasil deve ser 10 vezes maior esse ano. Termoterapia garante produção mais segura das manivas de mandioca. As vantagens dos consórcios para proteger a saúde do solo. Estande do Centro FAG é uma das atrações do Show Rural. City Farm vai homenagear Dilvo Grolli, presidente da Copavel. Tudo isso você vê a partir de agora. O Show Rural foi criado e organizado pela Copavel em 1989 e já chegou à sua 37ª edição. A feira é considerada uma das maiores da América Latina, recebendo visitantes de todos os estados do Brasil e também de outros países. Conversa agora com o seu Olir, que é produtor rural em Tupãssi. Seu Olir, fala pra gente qual que é as principais culturas que o senhor trabalha na propriedade. Basicamente, como eu e na nossa região lá, é soja e milho. É soja verão e milho inverno, né? Milho safrinha. A gente viu aqui que o senhor estava olhando as cultivares ali de soja, né? Quando o produtor vai escolher essa variedade, o que mais chama atenção, o que mais é importante para ele? É que é novas cultivares, né? Novas variedades, então a gente pergunta para o pessoal aí e tem interesse de conhecer, né? Novas variedades, né? Com alto poder produtivo. Então, basicamente seria isso aí. Sempre participando de feira como essa? Todo ano eu venho um dia. As maiores empresas multinacionais estão trazendo para os produtores o que há de melhor para o campo. Híbridos de milho, serviços e produtos e também cultivares de soja. Estamos chegando aqui no topo do Mirante, o ponto mais alto da feira. São 20 metros de altura, aproximadamente 70 degraus. Daqui de cima é possível ver toda a estrutura do Parque Tecnológico. São 720 mil metros quadrados e mais de 600 empresas expositoras.
Aqui no Show Rural tem um espaço dedicado especialmente para a agricultura familiar. Eu converso agora com a Caroline, que é coordenadora estadual de agroindústria. Caroline, fala pra gente da importância desse espaço e quantos expositores estão participando. Nós temos aqui 45 expositores de todas as regiões do estado do Paraná, mas principalmente do Oeste. Nós temos como novidade esse ano embutidos que acabaram de receber o SUSAF, que é um selo que permite a comercialização além do município de origem do produto, além de novidades como cafés gourmets, frutas desidratadas, chás desidratados. Então temos uma diversidade bem grande aqui no barracão. E para eles esse espaço é importante porque eles têm o contato direto com o cliente, e isso dá um feedback para que eles possam melhorar o produto, além da oportunidade realmente da venda, de gerar renda, né, agregar valor na produção que eles têm lá no espaço da agricultura familiar. A gente trabalha lá no Paraguai há 49 anos, né, dentro de 50 anos. E trabalha lá com diversas culturas, como aqui no Brasil também. Lá hoje a gente cultiva soja, milho, trigo, canola, né, de inverno, girassol, de tudo produz lá também. É uma produção muito forte o Paraguai hoje. O país é pequeno, mas do coração grande em produção, né? A gente faz parte dessa cadeia produtiva e a gente sempre vem aqui no Show Rural Copavel buscar sempre inovação, buscar tecnologia. Hoje mesmo tivemos que olhando algumas variedades de soja aí, né, que para ver se implanta lá também, o pessoal leva, né, as empresas importam para lá, registra lá para a gente também acompanhar as tecnologias que o Brasil oferece hoje aí. Eu converso agora com o seu Etevaldo, que é produtor rural em Cianorte e está aqui visitando o Show Rural. Seu Etevaldo, fala um pouco pra gente o que mais chamou a atenção aqui. O que chama a atenção aqui é um maquinário cada vez mais bonito, mais novo, mais eficiente, né? Já trabalhando quase sozinho, né? Tudo já com GPS, piloto, Wi-Fi, né? É impressionante, tá cada vez melhor. Aqui, empresas e startups ligadas ao setor de tecnologia apresentam soluções inovadoras para os desafios do agronegócio. O pavilhão conta com 5.000 metros quadrados. A praça de alimentação tem capacidade para 45.000 refeições. Este ano foi ampliado e cerca de 5.000 pessoas podem almoçar ao mesmo tempo. É só chegar, entregar o ticket e fazer seu prato. Agora a gente vai para uma verdadeira viagem no tempo aqui no estande da Embrapa. Afinal, professor Celso, para essa variedade que a gente tem aí na sua mão de soja, né, em comparação àquela que a gente está vendo ali do lado, tem muita história envolvida, né? Com certeza. Isso aqui é uma evolução que o homem provocou. Os ancestrais, há 4.000 anos atrás, foram selecionando algumas mutações que existiam na espécie e chegamos nisso. O interessante é o seguinte, esse é um pé de soja que nós conhecemos. Mas ela veio desse pé de soja aqui, ó, que é o ancestral, certo? Então, se nós fizermos um comparativo, uma soja totalmente diferente, foi domesticada pelo homem, e essa domesticação nada mais é do que fazer transformações fisiológicas e morfológicas para que seja útil à humanidade. E o Rogério, nada melhor que o Rogério da Embrapa, para descrever essa viagem no tempo
que está aqui, desde a sua seleção artificial pelo homem até os melhoristas atuais, né, que lutam muito, né, para desenvolver uma variedade produtiva, resistente ou tolerante às doenças, né. Então hoje nós temos isso daqui, mas isso daqui veio desse ancestral. Então vou deixar o Rogério falar um pouquinho aqui. Exatamente. Rogério. E aí, Rogério, seja bem-vindo. Obrigado. A proposta aqui, como a Embrapa Soja está comemorando 50 anos esse ano, foi fazer um histórico da soja e mostrar, principalmente nos últimos anos aí, qual foi a evolução da soja. Então nós trouxemos essa primeira planta que o senhor mostrou aí, que é a soja selvagem, é uma soja perene, uma soja com características completamente diferentes do que a gente conhece hoje. Essa segunda aqui, essa segunda fileira, já é a glicine soja. Então aqui já houve um trabalho de domesticação, foi o início, isso nós estamos falando de 4.000 anos aí no centro de origem da soja, que é a China. A partir daqui a gente começou a colocar as primeiras cultivares plantadas no Brasil, que entraram no Brasil na década de 20, no Rio Grande do Sul, né, município de Santa Rosa. O ano passado foi comemorado os 100 anos da soja no Brasil, né, então foi 1924. Então nós trouxemos aqui a primeira soja, que foi a amarela comum, depois a pelicano, enfim, aí a gente procurou fazer uma sequência das sojas, das cultivares mais icônicas aí ao longo das décadas, né, até a gente chegar na última soja aí, nas sojas mais modernas, a soja que a gente planta hoje. Não sou tão velho assim, mas alguma dessas sojas aqui eu trabalhei, Paraná, Davis, hein, é do meu tempo, pessoal. A gente, assim, a partir da década de 60 é que a soja de fato teve um crescimento muito grande no país, né? Então nesse momento a gente está falando ali do cultivo de Bragg, que foi muito cultivada na região sul, aí nos estados do sul. Depois a Davis já trazendo alguma tolerância à doença, o melhoramento já começou a seguir já buscar além da produtividade também a questão das doenças, sanidade e tal. Depois vieram outros genéticos trabalhando forte, para chegarmos aqui uma planta produtiva e com várias qualidades. Exatamente. E nesse momento a gente tinha só materiais trazidos dos Estados Unidos. Só introdução. Só introdução. A partir da cultivar Santa Rosa, né, que foi a primeira cultivar de fato na década de 60, aí, que foi desenvolvida no Brasil. E a Embrapa, a partir do início da década de 80, lançou a sua primeira cultivar, que é a BR-16. A Embrapa Soja começou em 1975, logo no início aí da década de 80 já teve o lançamento da BR-16, que tinha uma adaptabilidade muito grande, né? Plantou desde o sul do Brasil até Minas Gerais. E isso pode ser demonstrado nesse passeio aqui, que é uma viagem no tempo, né? Desde a planta rústica, a primórdia, né, primordial, a primeira soja que foi selecionada, né? E o que nós temos atualmente. Todos esses materiais que estão aqui foi feito um resgate do nosso BAG, né? A Embrapa tem um banco de germoplasma com 65 mil acessos, né? Onde a gente vai buscar sempre resistência para doenças e coisas que a gente usa no programa. E isso foi multiplicado com o objetivo de trazer aqui essas sojas icônicas aqui para o pessoal, muitos reverem e alguns que não conheciam, conhecerem essas sojas mais antigas. Alguns dos agricultores antigos aqui estão fazendo perguntas sobre a Davis, a Paraná ou não? Bastante gente chega aqui e fala, eu conheço esse material, eu já plantei, eu lembro como é que era. Então isso é bem interessante, o pessoal gosta. E até chegar nas últimas ali, onde a gente consegue perceber bem a arquitetura de planta com modificada, as folhas lanceoladas. Inserção mais baixa da vagem. Inserção mais baixa, tudo isso que foi sendo buscado e foi sendo melhorado ao longo do tempo. Então são 100 anos, né, de história resumidos aqui, mostrando que hoje a soja é o principal produto aí, né, produzido e exportado também do Brasil, mostrando um pouquinho que a Embrapa tem muita mão envolvida nesse trabalho, né, professor Celso? Que eu entendi do Rogério que aqui está por décadas separada, né? Para cada década tem uma variedade, uma cultivar que representa... Que representou bastante aquele momento. São cultivares assim que foram icônicas aqui nessa região. Na região ou no Brasil, né? No Brasil, principalmente, na região sul. E o esforço que todo melhorista, né? Desde lá nossos ancestrais, né, 4.000 anos atrás, começou com as pequenas mutações, até o melhoramento genético puro, né? Onde domina-se a genética e trabalha-se para chegar num material com esse potencial, com essa ramificação, né? Com raiz boa, né? Exatamente. Isso aí. E para a gente finalizar, Rogério, dá um comparativo para a gente, por exemplo, essa aqui, né? Então, lá da década de 70, aí, mais ou menos, não, 24, na década de 20. Conta para a gente, por exemplo, o que era aquela produtividade e o que é agora em sacas. A gente teve é difícil resgatar essas primeiras aí, mas
Mesmo esses materiais como Bragg, Davis, a gente via produtividades aí, 140 sacas, 150 sacas já era um número bastante importante por alqueire, né? Vamos falar por hectare aí, 40 sacas por hectare, 50 sacas por hectare já era um número bem 2.500 quilos, 3.000 quilos. Isso. Hoje não, hoje nós temos materiais aí com potencial acima de 80, 90 sacas por hectare, até 100 sacas por hectare a gente vê em algumas situações aí. Então, assim, o potencial cresceu muito, né? A gente tem acompanhado o crescimento da produtividade, cresceu muito mais do que a área plantada de soja no Brasil, né? Tivemos um incremento aí de produtividade por área plantada muito grande. E não só o incremento para a plantada, mas também a modificação que houve na planta para poder isso daí, para atingir esse patamar. Sim. De 2.500 a 3.000 quilos por hectare na década de 70, 80 para 6.000, 5.000 agora. Sim, acima né? de 5.000 quilos. Então é um ganho fantástico, onde o melhoramento genético evoluiu muito. E hoje, com as práticas culturais mais modernas, você tende a ter uma produtividade maior, né? Exatamente. Não é só o melhoramento, tem que estar aliado a uma série de outras coisas, mas com certeza o melhoramento elevou o patamar aí de produtividade das cultivares. Isso aí. Rogério, obrigada pela participação com a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço. O IDR Paraná está trazendo um lançamento de mandioca para a indústria aqui no Show Rural. Eu converso agora com o Mário Takahashi, que é pesquisador, e vai trazer um pouco mais para a gente de informações. Mário, fala para a gente então, por enquanto é um pré-lançamento, né? É um pré-lançamento, a gente estima que até meados do ano a gente consiga desburocratizar a documentação para estar fazendo um lançamento perante ao Ministério da Agricultura, tá? Para a gente trazer então as principais características dessa variedade em relação às outras que já estão no mercado. Fala um pouco para a gente. Então, é uma variedade que possivelmente nós vamos dar o nome para ela de Clara, né? Então, vocês podem dar uma verificada aqui que exatamente por conta da cor da casca, a gente está querendo dar o nome dela de Clara, porque isso é uma característica que favorece o processamento industrial, tá? As indústrias preferem material de casca clara porque proporciona um produto final de melhor qualidade. A indústria, então, através dessas informações, do que ela procura, é que os pesquisadores vão atrás para conseguir desenvolver esse material. Sim, exatamente. Na verdade, a cor da casca é um dos fatores que a gente busca, né? Porque para o agricultor é importante também que ela tenha um bom rendimento industrial, porque o preço que ele recebe depende desse rendimento industrial. Então, em média, ela tem um rendimento industrial um pouquinho melhor. Não é muito assim superior, porque à medida que o melhoramento da cultura vai sendo feito, para você ter ganhos assim grandes fica cada vez mais difícil. Então, ela tem um ganho que não é assim tão astronômico, mas vamos dizer que ela é superior. A questão de produtividade dela, de rendimento de raízes, fala um pouco para a gente como que ela é. Então, a produtividade depende muito do terreno, tudo, mas a gente pode falar que é possível obter até perto de 80 toneladas por alqueire de mandioca, isso baseado num ciclo de cultivo que é perto de 12 meses, né? Então é uma produtividade bastante elevada. E considerando um ciclo mais tardio, perto de 18 meses, foi possível obter perto de 130, 170, 140 toneladas por alqueire, que é uma produtividade bastante elevada. Tá? Mário, então para a gente ver na prática aqui, né? Fala um pouco para a gente desse porte, para a questão de mecanização e também essa pele, né? Um pouquinho mais branquinha, mais fácil para descascar também, né? Então esse detalhe para a indústria é importante, né? Primeiro a cor da casca mais clara, né? E a facilidade de você descascar, né? Então isso pesa bastante para dar um produto final de boa qualidade, né? Porque hoje em dia o consumidor, ele gosta daquele produto mais branco, né? Então isso para a indústria ajuda bastante. Agora trazendo para essa questão especificamente para a indústria, mas para a mesa também ela pode ser utilizada, né? No caso, essa variedade em específico pode usar, por causa que ela é doce, então isso não tem problema nenhum de você cozinhar ela junto com um porquinho, junto com uma carne, isso vai bem também. Certinho, então muito obrigado, Mara, mais uma vez pelas informações. Eu que agradeço. Agora a gente vai falar de uma cultura que não é muito comum de ser plantada aqui na nossa região, que é a cultura do arroz. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Pedro Sarmento, que é lá de Goiânia e veio direto do estado de Goiás para conversar com os visitantes do Show Rural sobre a cultura do arroz e demais dúvidas aí, né, Pedro? Seja muito bem-vindo. Obrigado. A Embrapa lançou o BRSA 502, uma cultivar de arroz de sequeiro, né, de terras altas.
Esse arroz a gente começou a posicionar muito nos pivôs, já que o arroz demanda muita água, né? Então estamos trazendo aqui para o Show Rural Copavel como uma opção muito interessante para os produtores rotacionarem suas áreas. O arroz agrega inúmeros benefícios, né, para o sistema de produção. É uma gramínea, né, no sistema, você tem uma raiz diferente, tem uma palhada muito boa para o sistema e tem a possibilidade de vender o grão, né, com a colheita do grão, você vende o grão e gera renda para o produtor. Então é uma cultura que vem agregando muito para as culturas subsequentes, inclusive. Então lá para cima, lá em Goiás, a gente tem visto que soja depois de arroz, feijão depois de arroz, produz de 10% a 15% a mais, sabe? Até com a questão das hortícolas, dos HFs, o arroz tem proporcionado grandes rentabilidades, grandes produtividades nas culturas que vêm na sequência. Que legal. Então é uma cultura assim, que demanda muita água, não gosta de frio, né? A gente tem que posicionar bem essa época de plantio aí, para poder ter o ciclo de mais ou menos 100, 110 dias e aí o produtor conseguir fazer a cultura bem feita. A gente está vendo que você então está com uma planta aí na mão, sistema radicular bem estruturado, né? Como você acabou de falar, anterior à próxima cultura comercial, ele deixa então o solo bem estruturado. Mostra pra gente aí também, Isso. Pedro. Eu até tirei umas plantas aí, não consegui mostrar toda a força, que é uma raiz fasciculada, mas uma raiz que tem muito agressiva. Nas trincheiras que a gente faz lá em Goiás, a gente chega a achar a raiz até 1,70 m. Olha só. Sabe? Então é só um exemplo. Isso, é uma raiz bem interessante para o sistema, tanto do ponto de vista biológico, quanto químico, quanto físico, né? Para estruturar esse solo, além de todos os benefícios que a palhada vai deixar. Um outro detalhe importante é que você tem a opção de rotacionar os herbicidas, então para a questão de planta daninha, também agrega muito, né? Então é uma planta de trabalho, funciona como uma planta de cobertura, mas você consegue ainda gerar renda vendendo o grão, né? Grão. Então, e um grão que, diga-se de passagem, de extrema qualidade, né? Com um rendimento de inteiro muito acima do que o mercado vem trabalhando. Então isso chamou muita atenção da indústria, que é o que toda a diferença também dessa cultivar. Já quero ressaltar esse detalhe, né? Grão inteiro. Então essa qualidade de manter o grão sem quebrar, de repente vocês também perceberam esse percentual maior do que algumas variedades cultivadas no Rio Grande do Sul. Esse foi um destaque também. Exatamente. Enquanto os materiais do Rio Grande do Sul chegam a 58, 60 de inteiro, alguns até 65, a BRSA 502 de média ela tem agregado 65% até 70% de grãos inteiros. Então isso chamou muita atenção da indústria, né, que viu uma oportunidade de trabalhar esse material e incentivar toda a indústria lá de Goiás. Pedro, então é legal a gente falar, né, que essa é uma cultura que vem como uma alternativa aí, já que o arroz é plantado nesse período do verão, né, como a soja. E aí eu queria que você explicasse também essa questão do sequeiro, dele produzindo aqui no sequeiro diferente das áreas inundadas. Explica essa característica então pra gente, essas diferenças. Tá. Essa genética que a Embrapa desenvolveu do arroz de sequeiro, é uma genética diferente do arroz inundado. Então é uma planta que tem toda uma arquitetura diferenciada, um sistema radicular diferenciado para conseguir suportar essa parte dos déficits, né, de toda essa parte do risco climático que o sequeiro tem. Então a gente pode posicionar o arroz desde ali outubro, né, em regiões que tem um regime hídrico interessante. Ele pode vir no sequeiro como a soja, e aqui a gente está até com um pivô atrás, né, é até interessante aproveitar os pivôs para posicionar também o arroz no pivô, que aí você consegue ter uma irrigação suplementar e é uma cultura que demanda muita água, né? A gente está falando de uma lâmina de 500 até 700 milímetros, então uma cultura que demanda muita água, mas que com a irrigação suplementar ela pode ir tranquilamente. E agora em relação à produtividade, né, também a gente pode comparar aí o investimento e o retorno financeiro. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Esse arroz aqui, em média, a gente colhe no sequeiro 90 a 100 sacos com investimento, padrão investimento milho, tá? Então é um arroz que você tem que investir, não é aquele arroz de 30 anos atrás que a gente cuidava pouco, né? Em área de abertura, não tinha tanto cuidado. É um arroz que demanda investimento, mas que você vai ter a resposta na produtividade. Então áreas de sequeiro, média de 90 a 100 sacos. Quando eu vou para o pivô, que é um sistema de produção que eu tenho mais tecnologia, né? Eu tenho um solo
mais equilibrado, aí eu consigo produzir 120, 130 sacos. Então já é uma produtividade, mas para conseguir essas produtividades a gente precisa investir na cultura, tá? E aí uma coisa interessante é que essas produtividades com um preço médio de R$100, você tem ali uma receita de mais ou menos 10 mil, um custo de 50 sacos, 5 mil, está sobrando por volta de 4, 5 mil reais para o produtor. Então também uma coisa que chamou muita atenção foi essa rentabilidade garantida. Quando você compara com outras culturas, até com a soja, o arroz se mostrou mais, né, mais atrativo. Então isso também culminou nesse crescimento que o arroz está tendo lá para o Centro-Oeste. Pode ter um bom retorno financeiro, então. Sim. E aí, para a gente também falar um pouquinho, vocês têm um plantio já que está um pouquinho mais evoluído do que esse aqui, né, em relação ao crescimento de planta, lá na vitrine agroecológica. Temos os cachos já formados, né? Como é que foi esse trabalho da Embrapa aqui também? Isso, a gente tem a vitrine aqui na área, no Chorroró Copavel, na casa da Embrapa, e na parte da vitrine agroecológica a gente também tem a vitrine lá e ele está um pouco mais adiantado, já mostrando as panículas, né, os cachos, com todo o potencial produtivo. Então tem as duas áreas aqui para a gente aproveitar os materiais. Muito bem. Obrigada, Pedro, por participar aqui com a gente. Quem quiser saber mais informações sobre a cultura do arroz, do feijão, também pode entrar em contato com vocês lá na Embrapa, né? Com certeza, a gente está à disposição, Embrapa Arroz e Feijão, lá em Santo Antônio de Goiás, pertinho de Goiânia, né? Estamos à disposição para atender os produtores e vamos fazer um esforço forte para posicionar o arroz aqui no Paraná. Muito bem, muito obrigada, Pedro. Obrigado. Conectados ao mundo. Somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis, conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Para a gente falar da importância das plantas de cobertura para o solo, eu converso agora com o Marco Antônio, que é pesquisador da Embrapa. Marco, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao programa AgroFag. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A gente traz aqui um destaque das plantas solteiras e também consorciada. Falando então das solteiras, fala um pouco para a gente das principais características e dessa importância mesmo para a saúde do solo. Bom, o objetivo que a gente vem aqui demonstrar é manter o seu solo coberto com plantas vivas o máximo de tempo possível, aproveitando as janelas. Então, nessas oportunidades de janelas entre culturas principais, possibilidade de semear outras plantas para diversificar o sistema, né? Então a gente traz aqui algumas crotalárias, né? Temos 3 espécies de crotalárias, temos gramíneas também, como o sorgo, o milheto do outro lado ali. Então são plantas que podem agregar e ajudar na diversificação do seu sistema, contribuindo, no caso das leguminosas, com aporte de nitrogênio, né? Todas elas são inoculadas, né, com bactérias fixadoras de nitrogênio, né? As gramíneas são inoculadas com azospirillum, né? Para que trazer o azospirillum para essas plantas? Para auxiliar no desenvolvimento principalmente de raízes, né? O azospirillum contribui para o desenvolvimento das raízes, ramificando mais raízes, dando mais condições para essas plantas explorarem o solo em busca de água e de nutrientes e depois, com esse sistema de raízes mais abundante, deixar carbono no solo, deixar matéria orgânica no solo, que é a base do programa Soja Baixo Carbono. Para a região que tem uma planta específica, uma das mais requisitadas pelos produtores ou pela questão de adaptação mesmo, como que funciona essa questão? Todas que estão aqui têm possibilidade de ser utilizadas nessa região, né? Mas as típicas aqui são o milho, a braquiária, né? As que são mais usadas, mas trazemos outras opções aqui, como o sorgo, né? Como o milheto também, né? Que são plantas que conseguem se desenvolver bem e produzir biomassa e produzir raiz ainda mais estimulada, né? Com a inoculação com o azospirillum também. Acho que tem a questão também, pode fazer tanto solteira quanto consorciada.
Na verdade, Marco Antônio, é o seguinte, se você tem a oportunidade de fazer ela solteira, você vai melhorar, é uma faixa de período de tempo que você vai cobrir tua terra, vai dar vida à tua terra. Isso. Certo? Mas e se eu quero aproveitar, tirar a produção dessa terra e ter uma biomassa a mais, o que eu faço? É aí que entra a oportunidade dos consórcios. Dos consórcios. Isso, a gente consegue diversificar sem ter que esperar uma janela ali que talvez eu não tenha uma oportunidade naquele momento imediato de ter uma renda em cima da janela principal talvez seja a cultura que vai dar o rendimento, por exemplo, milho e braquiária. Então na janela do milho se planta braquiária. Eu digo na questão do consórcio, a gente pode aproveitar o milho, né, já semear o milho de segunda safra e consorciar a braquiária. Como é o exemplo que está aqui do lado, né? Nós temos a braquiária consorciada com o milho está crescendo, está num porte bom, claro que esse milho aqui é um milho de primeira safra, né? Mas na segunda safra é possível fazer dessa maneira também. Depois, quando esse milho sai, a braquiária vem, ocupa o espaço dele e você tem cobertura, tem raiz e pode até, se quiser, fazer gado. O resgate do milho. O retorno do milho, se quiser, se tiver a possibilidade, botar o gado para forragear também em cima da braquiária. Né? E a região aqui, que esse sistema braquiária e milho é o antigo Santa Fé, que a turma falava, né? É isso. A região aqui está usando muito, como que você tem essa... Que ideia que você tem da região? A gente tem percebido uma evolução e uma adoção cada vez maior do consórcio milho braquiária também, pelos benefícios que o produtor observa, né? Um trabalho feito pela equipe da Embrapa Soja, em parceria com uma outra cooperativa aqui da região, mostrou o seguinte: a presença da braquiária no sistema de produção, quanto mais tempo ela é adotada no sistema de produção, maior é a taxa de infiltração de água no solo. Então é muito importante a gente ter esse aspecto também, né, de deixar esse solo permeável para água. Quando chover, essa água entrar no solo e fazer as reservas do solo. A caixa d'água do solo. A caixa d'água do solo, justamente. Mas tem que ter por onde entrar. Por onde que vai entrar? Para os poros que as raízes deixam, né? Então, quanto mais anos de adoção dessa braquiária no sistema, tem uma correlação direta entre a taxa de infiltração de água no solo. Né? Por exemplo, para você ter uma ideia, quando a gente só tem soja, milho, safrinha, soja, milho, safrinha, soja, milho, safrinha solteiro, essa taxa de infiltração aí no solo compactado, ela dificilmente passa acima de 20, 25 milímetros por hora. Né? Então, se cai uma chuva de 40 milímetros, que é comum, ou 50, metade escorre, vai causar erosão, não é isso? Vai levar o nutriente embora. Justamente, e não só nutriente, o solo que está ali, né, o material, o sedimento, impactar rio e tudo mais, aquela complicação toda que a gente conhece, né? Mas num solo que adota braquiária por mais tempo, nesse estudo aí que eu comentei com vocês, o máximo tempo, se eu não me engano, é de 7 anos, né? E nessa área que adotava a braquiária já há 7 anos, a taxa de infiltração foi para mais de 70 milímetros por hora. Ou seja, mais que dobrou a capacidade do solo de guardar água, né? Então, numa chuva ali de 50 milímetros, essa água vai infiltrar tudo e não vai escorrer. Né? Então, é um dos mecanismos da gente combater a erosão também, aumentando a infiltração do solo. Mais um ano a gente está aqui no Show Rural e um dos destaques é a cultura da carinata, ela que é uma brássica da família da canola. E a gente quer agora saber atualizações aí, né? O professor Celso está aqui comigo também para a gente conversar com o Felipe Minarelli, que é gerente da cultura aqui no nosso país, né, Felipe? Como é que está o mercado? A gente mostrou no passado que era uma novidade e o mercado aí cresceu bastante no Brasil, né? Isso, no ano passado a gente acabou produzindo algo em torno de 6.500 hectares, né, e sendo o Paraná também a vanguarda do desenvolvimento da carinata, e para esse ano a gente espera multiplicar por 10 essa área, o Brasil. Nossa, olha só, de 6.600 hectares, então a expectativa é de que seja 10 vezes mais aí. 10 vezes maior. Professor Celso, quando a gente fala da carinata, né, já mostramos produção, colheita dessa, que é uma cultura diferente, a gente tem que falar também, né, de alguns detalhes que a cultura exige. Como é que funciona esse mercado da carinata? Hoje a carinata, quando o produtor decide comprar a semente, no mesmo tempo ele assina um contrato de garantia de compra do grão. Então a gente garante a compra de toda a produção e o preço que está se pagando está girando em torno de soja balcão até podendo pagar um prêmio. Quer dizer, a soja então é a base da negociação, você paga tipo só. Poderia ser a soja no inverno? Perfeito, perfeito. Agora, além disso aí, de você colher, você tem um problema de transporte, que é um grãozinho miudinho. Como é que você resolve esse problema? Quando a gente decide colher a carinata, desenvolver a carinata, precisa ser feita toda a vedação, tanto da colhedora quanto do caminhão que faz o transporte. Por ser um grãozinho muito miúdo, se a gente não tiver essa atenção,
acaba tendo uma grande perda, realmente. Há necessidade talvez de envelopar o caminhão, colocar uma lona plástica, depois jogar o grão em cima, não? Pode ser feito, mas hoje com uma espuma expansiva, a gente já consegue fazer toda a vedação. Felipe, se eu plantar carinata aqui, aonde que eu vou entregar? Hoje o ponto mais próximo do parceiro que a gente está desenvolvendo para o Paraná é Guarapuava, na Cooperativa Agrária. Entre Rios lá, Cooperativa Entre Agrária. Rios. Né? E hoje você tem todo o processo, então você tem todo o processo da semente, vender a semente, amarrar a comercialização e o local de entregar. Então vocês tomam conta de todo o processo. De toda a exportação, da semente até a venda no combustível do avião. Estão pensando em esmagar aqui no Brasil? Esse é um dos planos que a gente tem para esse ano. A gente quer fazer os primeiros testes de esmagamento no Brasil e quem sabe aí nos próximos anos começar a fazer a exportação do óleo e não só do grão a granel. Especificamente para a nossa área, região de Cascavel ou Paraná em si. A carinata está crescendo, a área de plantio? A carinata está crescendo, ela dobrou a área do ano passado para esse ano. Ainda está no primeiro ano comercial, mas aqui na região do Paraná onde a gente vê a maior expectativa de crescimento. A carinata vai tomar áreas que já são produtivas ou ela vai entrar em áreas marginais? Mais uma pergunta? Não, excelente. A carinata, por certificação, ela não pode tomar áreas de produção de alimentos. Ela tem que entrar ou como uma rotação de cultura para a regeneração de solo, ou ela tem que entrar em áreas marginais ou áreas que a gente ainda não cultivava nada. Quanto a carinata, quanto ao frio, temperaturas baixas? A carinata ela tem uma particularidade de aguentar até menos 6 graus Celsius por mais de 4 horas. Então, bom, aguentando para frio, muito bom. Bom, a gente fica contente que o agricultor tem mais uma oportunidade, né, Antonella, da região aqui de encaixar um produto, né? E por que exclusivamente vai substituir ou equilibrar o querosene da aviação? Porque ela é muito procurada para a aviação. Perfeito. Essa eu acho que você poderia fazer uma relação que é muito interessante. Hoje, para a gente poder vender o querosene de aviação, principalmente no mercado europeu, o óleo, o bioquerosene, ele não pode ser um óleo comestível, um óleo que tem uma aptidão para alimentação, como a canola, como soja. Pelo fato da carinata produzir um óleo tóxico para a alimentação humana, ele nasce certinho para esse requisito que a Europa pede. E ele tem certo equilíbrio com o querosene também, né, de aviação, né? Perfeito. Ele se encaixa muito bem, né? O ácido eurústico reduz o ponto de congelamento do óleo, do biocombustível, e também a densidade é a mesma densidade do querosene de aviação. Pode-se abastecer 100% o avião com óleo de carinata sem ter que fazer nenhuma adaptação no motor do avião. Isso é importante, não existe adaptação para o motor e ela encaixa dentro do processo. Perfeito, é só abastecer. E a partir de agora, você falando aí que a expectativa é de aumento na área produtiva, né? Essa questão também já da entrega em parceria com a agrária favorece a produção aqui na nossa região. E para quem quer conhecer em si, né, a cultura da carinata, o que você traz de indicação a mais que o produtor precisa se atentar para começar a produzir? Para produzir a carinata, a gente precisa olhar sobre o histórico de áreas de herbicida, o que esse produtor já aplicou ou não. A gente precisa ver se a área teve algum histórico de desmatamento a partir de 2008, está sobre uma reserva ambiental, uma reserva indígena ou de povos originários. A partir disso tudo o produtor já está habilitado para plantar a carinata. Uhum. E a questão, ela entra no momento ali da entre-safra mesmo? Qual que é o momento de aplicação dela? Ela vai entrar nas principais regiões do estado, em mais de 80% do estado, do período de 20 de fevereiro a 20 de março. Regiões mais altas e mais frias, a gente acaba plantando de 15 de abril a 15 de maio para evitar o período de geada na formação do grão, o que pode reduzir um pouquinho a produtividade dela. Uma pergunta curiosa agora, ela é mais destinada para a região sul. O cerrado, como está o posicionamento do cerrado? O cerrado ele tem surpreendido a gente. Hoje a gente vai fazer metade de todo o crescimento da carinata está sendo na região sul, mas a outra metade está acontecendo no Mato Grosso do Sul. Beleza. Então ela tem reagido muito bem também ao clima tropical. Pode expandir então, né? Muito, muito. O Brasil é o país da carinata. Muito bem. Outro detalhe que a gente também chama a atenção aqui, né, é essa questão que ela deixa essa quantidade bacana aí de abelhas para fazer, então, todo esse processo, né, de polinização. É isso que a gente acaba percebendo, é um fator a mais positivo aí. Maravilha. E o que vai influenciar também no manejo dela. Por ser um manejo sustentável, a gente não pode usar nenhum defensivo que vá agredir a fauna e principalmente as abelhas
porque elas vão ser responsáveis por 5 a 8 sacos de produtividade. Muito bem. O inseto, então, a abelha é a grande polinizadora. É a grande polinizadora. Então, produtos químicos precisa tomar cuidado. Muito, muito. É isso aí. Então, Felipe, obrigada pela participação em mais um ano com a gente. A carinata é uma cultura que sempre traz dúvidas, né, para o produtor, e eu sei que vocês estão aí para sempre nos ajudar a responder essas questões. Fico à disposição. Muito obrigado. Uma novidade que a Embrapa está trazendo esse ano para a cultura da mandioca é essa câmara de termoterapia. Para a gente conversar mais e aprofundar sobre esse assunto, estamos aqui com o professor Celso e com o analista da Embrapa, o Elton Fleck. Elton, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao programa AgroFag. Bem, obrigado. É sempre bom contribuir com o trabalho de vocês, que nos ajuda a divulgar as novidades e os fatos importantes que somam para a agricultura. Elton, para a gente entender como funciona essa câmara, né? Explica para a gente qual que é a principal funcionalidade dela. Bom, a rede Reniva, que é a rede de multiplicação e transferência de material propagativo de mandioca com qualidade genética e fitossanitária, se propõe a produzir materiais na base para que os multiplicadores sigam as multiplicações com alta qualidade sanitária. Recentemente, a Embrapa conseguiu acertar, junto com o CIET da Colômbia, os protocolos de termoterapia para a cultura da mandioca. É uma técnica que já existe há bastante tempo para outras culturas, mas precisava ser calibrada para se usar para a mandioca, para se ter grande multiplicação e eliminar patógenos, principalmente vírus, fitoplasmas e alguns fungos que acometem a mandioca e são transmitidos pelo material de plantio. Trazendo um pouquinho então para as características, né? A questão de estrutura, como que funciona, tem um padrão para fazer essa câmara, qual que é a principal funcionalidade dela? Sim, os que viram a reportagem do ano passado se lembram que nós trouxemos uma maquetezinha, né, para explicar basicamente o princípio. Era uma maquete pequena, né, assim, quase uma coisa doméstica, né, que era só para explicar os princípios. Este ano nós trouxemos uma câmara pequena, que é plenamente funcional, cumpre as funções, mas elas podem ter desde um tamanho desses de 2x2 até, se desejar, 60, 100 metros quadrados. Na média que se usa para ter uma boa multiplicação é em torno de 40 a 50 metros quadrados. A única coisa então é que para cada sistema desses, para cada área dessas coberta, se tem que dimensionar a irrigação, a ventilação e a nebulização para que mantenha dentro dos padrões que a gente necessita para fazer o trabalho. Resumindo, Elton, essa câmara ela trabalha então com umidade e temperatura. Só isso, você não vai aplicar fungicida nem inseticida para controlar as doenças. Nada, é um processo natural. É um protocolo natural. Protocolo natural, porque os fungos e os fitoplasmas e os vírus, eles não suportam, eles desnaturam nessa faixa de temperatura entre 45 e 55 graus. Que a câmara vai ficar. Que a câmara vai ficar tantas horas por dia quanto o sol permitir, né, porque não tem aquecimento nenhum. Aproveita a luz do sol. Então isso já é uma economia e já é uma funcionalidade, fica mais fácil de fazer e de acessar. Desde que também a gente mantenha, para a mandioca se manter saudável, mantenha entre 60% e 80% de umidade relativa, que isso se consegue com a nebulização. Tem um painel de controle, é um painel simples de termohigrômetro, então ele dispara quando nós regulamos, por exemplo, 59,9, ele dispara aquele processo de nebulização até que chegue em 80, então ele vai sempre estar dentro dessa faixa. E a temperatura, nesse caso aqui, é com um pequeno exaustor. Nas estufas maiores, para ser mais viável e econômico, é com uma abertura superior, que ela então é automaticamente aberta, o ar quente escapa e depois... Faz o equilíbrio. Faz o equilíbrio. Quando chega em 45 graus, ela fecha de novo e assim fica uma média. Dessa maneira, então, você consegue manter as manivas, os clones, limpo, que vai para o agricultor. Isso. Então você vai ter um clone
vamos dizer, puro e sem doença. Sem doença, exatamente. Esse é o objetivo, então, da... Esse é o objetivo. Agora a pergunta é a seguinte, você está com uma câmara aqui de 2x2, certo? Certo. O agricultor pode fazer isso na lavoura ou existem parceiros que multiplicam o clone para depois distribuir para o agricultor? Como é que funciona essa rede? Você disse que é uma rede, né? É uma rede. Essa é a parte que nós mais temos incentivado, que é os parceiros fazerem para que eles ou comercializem, ou cedam, ou troquem. É a maneira de negócio que eles, ou de administração daquele produto, que eles achem viável. Né? Certo. Porque a condição operacional de cada um no seu lugar é ele que vai determinar. Correto. Não é necessário que o produtor faça. É a mesma coisa assim, existem sementes crioulas de grãos? Existem. Mas muitas vezes é melhor que o agricultor delegue para um produtor profissional. Que faz com qualidade. Para ter segurança. Né? E uma maniva com qualidade é produzir certo, né? Uma pergunta que deixa a gente meio curioso. Tem uma doença surgindo no norte do Brasil. Certo. É uma doença séria. Essa doença poderá vir para cá. A Câmara Térmica vai controlar isso? Vai controlar essa doença? Não. Porque ela é uma doença que ela é transmitida por esporos. Aqui nós estamos tratando de doenças que são sistêmicas ou que permanecem nas manivas, nas ramas, né? Uhum. Essa doença, ela se espalha e os esporos contaminam na lavoura. Então, se espalha pelo claro vento. Que ela será controlada aqui, mas não é isso que vai resolver o problema. Né? Ou seja, daqui de uma estufa dessas não sairá material contaminado de vassoura de bruxa. Mas assim que ela for para o campo, se não tiver os cuidados lá no campo, as barreiras sanitárias, plantar variedades que são mais tolerantes, ter um outro tipo de manejo. Quer dizer, você então tem uma estufa onde você vai fazer clones, vamos dizer, livres de doença, mas são doenças que é na parte funcional da... Exatamente, são as viroses, etc. Fitoplasmas, a própria podridão, que muitos agricultores não conhecem esse fato de que a podridão de raízes ela se transmite também pelas ramas contaminadas, nas manivas. Né? É sensacional, quer dizer, você produzir porque a produção em clone ela é exponencial, né? Exponencial. 2 gira 4, 4 gira 8, 8 gira 10, quer dizer, você consegue multiplicar rapidamente um processo. Por isso não precisa ser uma coisa tão grande, né? Isso, precisa ser uma estufa tão grande. E a gente ajustou, junto com o CIET, esses protocolos. Então a gente tem assim, em 120 dias eu tenho 2 vezes a taxa de 4. Então se eu começo com uma planta, com 60 dias eu teria o equivalente a 4 plantas, ou 5, porque aquela também pode permanecer plantada. Correto. E depois, em mais 60 dias, eu tenho 40. 40, é exponencial, né? Violento, vai embora. Porque também assim, a cada vez você vai aplicando uma seleção mais forte. Né? Então, se eu tenho taxa de 4 no início, nem sempre essa taxa de 4, porque aí eu já começo a fazer seleção já de qualidade para poder sair para um multiplicador. Quer dizer, vai ser clones puros. Clones puros. Elton, então para quem está assistindo o programa AgroFag e tem interesse nesse sistema, como que ele faz para conseguir implantar? Bom, nós temos uma publicação, ela está num QR Code, é fácil acessar ou colocar lá Câmara de Termoterapia, digitar lá no navegador, Embrapa, Câmara de Termoterapia ou Tratamento Térmico de Mandioca, ele vai puxar para essa publicação. Ali tem todo o trabalho, como é feito, com os padrões, e é plenamente adaptável. Né? Claro, nós fazemos com estruturas mais duradouras, que tem um investimento um pouquinho mais alto, que alguns produtores estão fazendo assim também, alguns multiplicadores nossos, né? Mas pode ser feita de uma maneira mais econômica. É uma estufa agrícola, ponto. Uma estufa agrícola com plástico agrícola de 150 micra, coisa acessível para o produtor. Né? Essa câmara aqui, por exemplo, ela tem um nebulizador que é um nebulizador doméstico, né? Que em alguns momentos até ele precisa um pouquinho mais de reforço, precisa alguma irrigaçãozinha ali para aumentar a umidade. Mas é perfeitamente viável, é fácil de fazer, não é tão oneroso, né? Se você não quiser construir uma estrutura muito sofisticada. Só lembrando, RENIVA o que significa? Rede de multiplicação e transferência de materiais propagativos de mandioca
com qualidade genética e fitossanitária. Beleza. É desse tamanho, é enorme. desse tamanho. O nome é muito grande, é melhor a Rede Reniva. Mas transmite qualidade. Tá bem. Elton, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço até uma a próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. O Show Rural Copavel, sem dúvida, serve de inspiração para muitos outros eventos agropecuários no Brasil. Um deles é o City Farm FAG, que em 2025 será realizado entre os dias 27, 28 e 29 de novembro. O homenageado nessa edição do City Farm é o seu Dilvo Grolli, presidente da Copavel. E na sexta-feira, último dia do evento, o seu Assis Gurgax, reitor do Centro FAG, entregou esse convite especial ao seu Dilvo. O Agrofag acompanhou como foi esse momento. A ideia de antecipar o convite é porque esse é o momento dele, né? É o momento da Copavel, onde a Copavel tem os olhares do Estado, do Brasil e por que não falar de muitos lugares do mundo que olham para esse show tão importante que é o show rural. E a escolha se deu justamente por ele ser uma pessoa que é pioneira, né, nesse evento, né, em toda a cooperativa. Esse é um evento referência, então ele tem muita importância no agronegócio. Inclusive a própria Copavel, ela é celeiro depois de muitos, né, egressos da agronomia, né, que são recebidos aqui, que trabalham aqui e tudo mais. Então se deu essa escolha em virtude de toda essa importância pensando no agronegócio, para ele ficar gravado na nossa praça de homenagens do City Farm FAG. É um momento todo especial, né? Porque assim, toda a história aí do show rural, o quanto que isso representa para Cascavel, para a região, para o Brasil, né? Porque é um evento nacional. Agora há pouco tinha um grupo de americanos aí, né? Uma excursão de americanos. Então é um evento, assim, uma grandiosidade para o agro, assim, indescritível, né? E homenagear o Dilvo no City Farm é uma maneira de reconhecer esse trabalho dele, né? Não só no show rural, mas todo o trabalho junto à Copavel, junto ao agro regional, né? Então é um momento assim único assim de resgatar todo esse reconhecimento e trazer isso para o público, né? O quinto, então, City Farm vai ter um homenageado muito especial, que é o seu Dilvo Grolli. E esse é um convite que o senhor fez com muito carinho, tanto pela amizade, como por ele servir de inspiração para muitas pessoas, né? Conta pra gente, como é que tá esse sentimento, então, de homenagear ele agora nesse City Farm? O mais importante é que ele aceitou, né? Porque o Dilvo é uma pessoa bastante ocupada e normalmente ele tem vários compromissos e por isso que nós antecipamos a data, justamente para ele deixar livre naquele dia. E a escolha do Dilvo não foi uma escolha minha, foi uma escolha de todo o colegiado, quer dizer, todos votaram a favor. Por quê? Porque você vê, hoje o show rural, ele já ultrapassou as fronteiras de Cascavel, do Paraná, do Brasil e está fora do Brasil. Então, seria a pessoa mais importante que nós temos hoje no Brasil, eu considero o Dilvo Grolli, por isso foi feito o convite. Seu Dilvo, então no dia 29 de novembro o senhor vai receber a sua homenagem durante o 5º City Farm. Como é que é o sentimento de tantos anos de parceria e de receber esse convite especial também? Estou recebendo um grande convite, como diz a capa aqui, ó, convite especial,
da FAG, da família Gurgas, para nós participarmos do City Farm FAG, que é um dos grandes eventos que nós temos do agronegócio. E esse evento aqui tem uma característica muito especial. Ele está alicerçado não somente no campo e nas fazendas experimentais da FAG, também está alicerçado na parte acadêmica. Nós temos na FAG um dos grandes cursos do Brasil de agronomia e também outros cursos relacionados ao agronegócio. Então, quando a gente recebe um convite de uma instituição forte, uma instituição que tem o complemento, além da parte acadêmica, da sala de aula, da cadeira, da mesinha do estudante, você também tem um campo para fazer o treinamento. Não bastasse isto, a FAG uniu essa parte de treinamento e a parte prática e a parte acadêmica, fazendo uma exposição como um ponto que você faz para expressar os trabalhos que os acadêmicos fazem ao ano. Porque muitas vezes a gente tem a faculdade, faz o trabalho, conclusão de curso, todo aquele trabalho, até obrigatórios, mas eles vão para o arquivo e ficam lá numa prateleira e nós temos esse trabalho muitas vezes nem como consulta, somente como material exposto, mas sem a vida prática e o que a FAG faz. Tem a parte acadêmica, tem a parte de campo, que é experimental, e agora faz um complemento para que esses trabalhos possam ir para a sociedade. Então, estou muito feliz pelo convite e faço esse comentário pela grandeza da FAG e também pelo compromisso que nós temos com a parte do agronegócio, e o agronegócio vai crescer, mas tem que ter duas vertentes, a parte prática e a parte acadêmica. E é bom quando as duas se encontram e oferece oportunidade para os estudantes e para os empresários agrícolas. E é claro que a gente não podia deixar de fazer a cobertura no estande do Centro Universitário FAG. Os cursos de Medicina Veterinária, Agronomia, Ciências Biológicas trazem alguns dos detalhes, que os acadêmicos vão conferir durante a graduação, e também alguns cursos da área da saúde estão prestando atendimento aqui, como aferição de pressão, estão fazendo limpeza de pele, massagens aqui para o público. O estande do Centro FAG é sempre um momento para conferir o que você vai encontrar lá no momento da sua graduação. Além disso, a gente também tem os atrativos para toda a família, Tem o touro mecânico aqui, que está chamando muita atenção do pessoal, os desafios para ganhar brindes. É isso aí, gente. Esse foi então o nosso Agrofag especial direto do Show Rural Copavel. Ainda temos muitos conteúdos que a gente produziu por aqui, professor? Mas que nas próximas edições do programa vocês vão conferir. Valeu a pena, professor? Valeu a pena. Tem muita reportagem excelente. É isso mesmo. Japer, obrigada pela parceria sempre, E a gente segue mostrando os conteúdos nas próximas edições. Com certeza, até uma próxima oportunidade e vamos continuar acompanhando o Agrofag também nas redes sociais. É isso aí, pessoal. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal.